Se alguém não entender o que é fé, ou entender fé como as Escrituras nos apresentam, nós temos a possibilidade de viver uma fé relativa, uma fé voltada a crendices, uma fé voltada à cosmovisão, a expectativas, e não uma fé legítima. E a questão da fé é uma coisa tão complicada que a boa parte dos cristãos, aí eu falo com experiência de me relacionar e conversar com os cristãos, a boa parte dos cristãos tem uma fé baseada em sua própria cosmovisão e não um profundo conhecimento do que as Escrituras apontam. Então é importante entender e compreender o que é a fé. Tem pessoas, a fé é um nome dado ultimamente para as coisas que as pessoas acreditam. Então tem gente que acredita em cristais, tem gente que acredita em rosa, em sal grosso, em imagens, tem gente que acredita positiva e negativamente em coisas, tem gente que tem fé que se passar um galho de arruda vai tirar mal olhado. Então a gente tem um monte de crendices que foi atribuído isso conotação de fé. Então, e como a gente olha para as Escrituras e olha para todo tipo de crendice e tudo tem um nome de fé, a gente entende, na nossa percepção, que são tipos de fé diferentes. Então, é comum a gente acreditar que quem acredita no hinduísmo só tem, a questão é de ter uma fé diferente da gente. Mas não é assim. Fé é um atributo bem específico que está revelado na obra de nosso Senhor Jesus Cristo e que tem um resultado muito maior do que acreditar em coisas. Eu quero começar com um versículo introdutório que ele vai falar sobre o fato do que devemos viver. Vem aqui comigo em Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus, capítulo de número 10. O verso de número... Vamos aqui no 36, Hebreus 10, do 36 em diante. Porque necessitais de paciência para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que nos retiramos para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. O verso de número 38 diz: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar? Então vamos orar?
Ó Deus, Tu és grandemente poderoso, profundamente misericordioso, tremendamente amoroso. Não há absolutamente nada que lhe faz falta. O Senhor é completo, ó Deus, em si mesmo. A sua própria grandeza te satisfaz. A sua própria santidade te satisfaz. És completo em si mesmo, ó Deus. De mim nada precisa, Senhor. Absolutamente nada. Eu não tenho relevância ou significância alguma e poderia acrescentar em nada em Ti, ó Deus. Não somente eu, mas nenhum dos que estão aqui. Todos que estão aqui, ó Deus, são pessoas sujeitas a um Deus que em si mesmo é suficiente. Ó Deus, é daí, ó Pai, que eu recolho a sua misericórdia. É daí que eu recolho, ó Deus, a sua misericórdia sobre alguém tão insignificante. Ó Deus, e peço ao Senhor, ó Pai, olhe do teu trono para nós, ó Pai, aqueles que perecem, ó Deus, na carência e na necessidade da tua graça. Eu peço ao Senhor, fale conosco neste lugar. Porque se o Senhor falar, ó Deus, como diz as Escrituras, se o Senhor falar como o Senhor falou na antiguidade, se o Senhor, ó Deus, ousadamente, ó Pai, distribuir entre nós a graça da Tua palavra, vai haver entre nós uma profunda transformação. Ó Deus, vai haver uma transformação tal, ó Pai, que as pessoas serão regeneradas no seu íntimo, elas não mais serão as mesmas. Ó Deus, e se o Senhor falar em nosso meio, haverá salvação. Haverá aperfeiçoamento, haverá santificação, haverá remissão de pecados, ó Deus. Se o Senhor falar ao nosso meio, toda a nossa hipocrisia, vida rasa, será, ó Deus, extirpada pelo poder da Tua mão. Ó Deus, fale conosco enquanto eu leio as Escrituras. Enquanto eu abro as Escrituras, permita que o Teu Evangelho, pelo Teu Espírito, fale ao mais íntimo de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o autor aos Hebreus já condiciona que a fé é o meio pela qual o justo vive. A fé é o meio pela qual o justo vive. Porém, o próprio Paulo em Romanos, capítulo de número 3, bem como também o salmista no capítulo de número 14, vai dizer, olha, não existe justo. Não há um justo sequer. Não há um justo sequer. A questão de ser justo e injusto, a ponte de ser justo e injusto é uma condição da fé. A diferença entre um justo e injusto é a dependência de uma vida de fé. Quando Paulo diz, não há um justo sequer, quando o salmista diz, olha, não há um justo sequer, ele está dizendo, não há fé na terra. Porque a natureza do justo é viver pela fé. A fé é o meio pela qual ele vive. É a condição existencial dele, é a fé. E o que torna ele justo é aquilo que Paulo já diz em Colossenses, capítulo de número 1, é a fé em Jesus Cristo. Então, ele está dizendo, olha, que se você pegar do versículo 32 em diante, aqui de Hebreus 11, ele vai falar da perseguição, da adversidade. Olha o verso de número 32 de Hebreus 10, ele diz assim, lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de seres iluminados, suportai o quê? Então ele está dizendo assim, ó, lembra lá no começo que quando vocês foram iluminados, vocês tiveram capacidade de suportar coisas insuportáveis. Verso 33, em parte fostes feitos
espetáculo, como vitupérios e tribulações. E em parte fostes participante com os que assim foram tratados. Aqueles que foram vexamados, envergonhados, atribulados pela perseguição, ele está dizendo, ou vocês participaram isso direta ou indiretamente disso. Verso 34, porque também vos compadecestes dos que estavam em prisões e com gozo permitistes a exposição dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e o quê? Permanente. Não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Então ele começa a descrever, olha, vocês receberam a fé e vocês começaram a suportar coisas insuportáveis. E começaram a sofrer tribulações, vergonhas públicas, de forma direta ou indiretamente. Quando não era com vocês, vocês se compadeciam com aqueles que sofriam isso. Aí ele começa a falar dessa adversidade. Aí ele chega aqui no verso de número 35, não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, é volumoso, grandioso, a recompensa. Verso 36, porque necessitais de o quê? Paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de quem? Possais alcançar? Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá. Alguns interpretam que o verso 37 está falando da expectativa da vinda de Cristo. Outros entendem que o que há de vir virá é a própria adversidade que veio em parte de alguns e não veio ainda em parte sobre a vida deles. E por isso que era necessário que eles vivessem da fé. Olha, ainda nem veio o que há de vir, mas vai vir. Mas é por isso que é importante que o justo viva da fé. Então, viver da fé é a necessidade da vida cristã. Só que se você não souber o que é fé, você vai viver baseado nas suas próprias expectativas, percepções e visões. Porque pelas variações, as variáveis doutrinas religiosas, as pessoas estão baseando a sua expectativa em uma fé relativa. Para quem confia nas campanhas de prosperidade, eles estão depositando o mecanismo seu de expectativa e de fé naquilo. Há outros que estão mobilizando a sua expectativa de fé de outra maneira. As religiões, cada uma está demonstrando uma teologia sobre a fé, e as pessoas estão seguindo fé ou pelas variáveis da teologia, ou pela sua própria ideia de fé, cosmovisão, a forma que ele foi criado, a forma que ele entende o mundo, a forma que ele olha para aquilo que é fé em Deus, e ele usa isso como um instrumento. E as pessoas têm, variáveis interpretações sobre o que é fé. Tem gente que acha que a fé é uma coisa que vai me dar algum tipo de recompensa. Tem gente que acha que começou a ganhar dinheiro, está ganhando carro, é porque tem fé em Deus e Deus está dando ele essas coisas. Tem gente que acha que a fé o fez ter uma vida com mais privilégios do que o outro, porque esse indivíduo confia que tem fé e por isso que ele tem tais privilégios sociais, econômicos ou de saúde. Então, a característica essencial do que é fé. Primeiro, nós sabemos, e todos nós já lemos, que a fé ela tem uma fonte específica. A fé não é uma coisa que nasce de mim. Porque se o justo vive pela fé,
E Paulo diz em Romanos, capítulo de número 3, Salmo de número 14, diz que não há um justo sequer. Se a Bíblia está dizendo que o justo viverá da fé, e não há um justo sequer, é lógico, então, eu entendo que a fé não é inerente à natureza humana. O ser humano não nasce com fé. O ser humano, em sua própria natureza, ele não tem fé. Mas ele tem necessidade de fé. O motivo pela qual todas as sociedades, em todas as eras, creem em alguma coisa, de alguma forma, todos têm alguma expectativa transcendental, creem em alguma divindade, têm alguma crendice, todas as eras. Se você for consultar os povos antigos, extintos e tudo, você sempre vai encontrar divindade, crendice, religião, culto, você sempre vai encontrar alguma coisa. Por quê? O ser humano não nasce com fé, porque o ser humano não é justo. Mas, ao mesmo passo, ele tem necessidade de fé. E aí ele vai desenvolver as suas crenças. Mas a fé não é da natureza humana. Não é peculiar do ser humano ter fé, ele não nasce com isso. Ele vai desenvolvendo em sua sociedade, ou aí a sociedade onde ele está, vai propor para ele um catálogo de fé. Ele vai ter esse catálogo, entre eles, a fé da sua família, depois a fé dos seus amigos. Aí alguém possa dizer, tem gente que não tem fé, um ateu. O ateu tem fé que Deus não existe. E por que eu digo que ele tem fé que Deus não existe? Porque ele não pode provar. Então, é uma questão de crendice, até para o ateu mais científico e filosófico possível. Então, existe um catálogo de fé que nos é oferecido. E, ao longo do tempo, nós vamos aderindo a algum costume, tradição, cultura, religiosidade, comportamento, expectativa. Poxa, quem nunca ficou incomodado com o chinelo virado? Uma vassoura atrás da porta, um gato preto. Quem nunca deu uma volta porque uma escada estava na frente? Tudo isso são meios pela qual são os catálogos da fé medíocre que nós vamos recebendo, porque nós temos necessidade de crer em alguma coisa. O ser humano nasce com isso. Existem pessoas que têm até fé na ciência, porque também é um mecanismo de fé. Eu vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, você pode provar para mim, nesse momento, que a Terra está girando. Aí você vai dizer, mas escurece à noite, de dia fica claro, a gente vê o sol mudando no horizonte. Poxa, isso aí tem desde antes de 1500, e as pessoas não acreditavam que a Terra estava girando. Nós recebemos a informação lá no livro de ciência, mas você não consegue sair do globo terrestre, olhar o espaço e falar assim, bom, realmente, olha aqui, isso aqui tem uma gravidade. Não, basicamente nós olhamos para o livro de ciência, ou aderimos fé naquilo ou não. Talvez você não saiba, mas a maioria das coisas que você crê na ciência, que você não pode provar, você acredita por fé. O homem andou na Lua. Mas filmaram, fizeram isso, mas a grande maioria acredita por fé. Ou outros até desacreditam por ausência de fé nisso. Então as pessoas têm crenças e descrenças que são catalogadas para elas no desenvolvimento da sua vida, e elas abraçam isso ao longo do tempo. Algumas delas se convertem à fé em Jesus Cristo, e carregam um monte de coisas dessas junto com elas, para a sua vida cristã. É por isso que é muito comum em muitas igrejas evangélicas ter fé no sal, ter fé na rosa. Já viu? Ter fé no óleo ungido, eu ia falar óleo diesel, óleo ungido. Acreditar que Deus está desenvolvendo canais por instrumentos e objetos, pela qual ele vai abençoar ou produzir algum bem sobre a vida de alguém. Eu poderia entrar no mérito sobre o sal, a rosa, a vela,
o óleo. E é uma crença, as pessoas acreditam nisso. Porque elas carregam isso de todas as suas crendices e cavam o mecanismo pela qual aquilo tenha utilidade dentro do seu cristianismo. Tem pessoas que acreditam que porque ela tem um óleo ungido em casa, que ela unge a porta, unge o marido, unge a esposa. Eu trabalhei com um cara que a carteira dele era cheia de sal grosso. E a carteira dele parecia, ele abriu, eu achava que ele tinha muito dinheiro, ele tinha muito sal. Ele tirava as notas dele de dentro do sal. Porque na campanha da igreja dele, o sal estava descontaminando os bens dele. Então ele tinha sal na casa, em tudo que é canto. Isso tudo é o que nós recebemos. Nós recebemos pela cultura, pela tradição. Paulo tinha fé no judaísmo, e pela fé no judaísmo, ele perseguia cristãos. Então, o que realmente é a fé pela qual revela o justo? Porque o justo é revelado na vivência da fé. E se a fé não for objetiva e ela tiver uma natureza específica, então todas as pessoas são justas, porque cada uma crê de uma coisa e vive de acordo com aquilo que crê, e logo, se o justo vive pela fé, cada um vive a fé que tem, então todos são justos. E não é essa o fato. O fato é que o justo vive pela fé, e a fé específica. E nós temos uma fonte pela qual a nossa fé vem. Toda essa cultura de crendice, ela vem por inúmeras fontes. Tradição da família, sociedade, cultura, religiosidade, tudo isso. Mas a nossa fé, ela tem uma fonte específica. As Escrituras dizem que a fé vem pelo... Vocês sabem, a fé vem pelo ouvir. E ouvir do quê? Bom, então aqui a gente já tem uma característica específica da fé do justo. Ela não é o conjunto das coisas que ele acumulou de crendice ao longo da sua vida e tornou aquilo positivo e agregou na sua vida cristã. Não, é uma fonte única que neutraliza e abandona todas as demais fontes históricas, pessoais, culturais, como cosmovisão, tradição da família, religião, qualquer coisa que seja. Porque aqui o autor está dizendo, olha, a fé tem uma fonte bem específica. A fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Cristo, ou da palavra de Deus. A fé tem uma fonte específica, a palavra de Deus. Agora, o que é a palavra de Deus? Porque também nós temos pessoas que à torta e à direita dizem que recebem da parte de Deus uma palavra e falam às pessoas por mensagens metafísicas. Alguém recebeu uma profecia, uma revelação, e disse, olha, eis que eu te digo, o Senhor manda te dizer. E isso pode dar conotação de ser palavra de Deus. Então, não só a fé vem da palavra de Deus, que também precisa saber objetivamente o que é a palavra de Deus. Porque uma pessoa pode se dizer profeta dentro de um culto religioso e começar a declarar coisas de seu próprio entendimento e dar aquilo atributos de palavras de Deus, e aquela pessoa passa a acreditar. Eu vou dar um exemplo. Uma vez, eu congregava em uma denominação pentecostal quando eu era mais novo, e o pregador virou para um senhor que estava lá e disse assim, ó, Deus manda te dizer para você preparar a sua mala que você vai para fora. Mandou ele para algum país, não lembro qual. Sabe o que esse senhor fez assim que acabou o culto? Foi embora. Fazer o quê? Adivinha? Mala. E pôs coisa na mala, e fechou a mala, e coisa, e arrumou tudo, e separou tudo. Sabe aquela ansiedade que a pessoa vai viajar no outro dia? O profeta usou o termo assim, e Deus tem pressa. Poxa, se Deus que sabe de tudo tem pressa, então eu tenho que andar rápido. Se Deus, que é o Senhor da paciência, e que tem todo o domínio das coisas, diz que tem pressa, o que imagina que o homem fez? Arrumou uma correria.
e arrumou mala. Aí passou um dia, 2 dias, 1 mês, 1 ano, 2 anos. E isso aconteceu, na verdade, eu tinha acabado de chegar para a congregação. Esse homem nunca saiu para lugar nenhum. Nunca. Uma vez que ele encontrou esse pregador, sabe o que o pregador disse para ele? Uma resposta evasiva que é uma maravilha. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Olha que coisa maravilhosa. Imagina que eu posso te dizer qualquer coisa, fala assim, ó, Deus tem pressa. Meu irmão, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então Deus está com... Que pressa é essa? Entenda que aquela pessoa acreditou que aquilo era a palavra de Deus. E ele depositou fé, confiança, porque ele foi para casa e foi armar o quê? A mala. Então não basta a gente pegar e dizer assim, que a fé não ouvir a palavra de Deus, se você não identificar objetivamente o que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de um pregador? A palavra de Deus é a palavra de um pseudo-profeta? Alguém com espírito de pitonisa que fica falando coisas que não se realizam? O que é a palavra de Deus? Isso precisa ficar identificado, porque ao longo do tempo, eu não sei se você sabe, um dos instrumentos da vida cristã mais combatido não foi o crente. Muitos crentes morreram em fogueira, muitos crentes foram assassinados, degolados, cortados, crucificados, mas ele não é, dos instrumentos em Deus, ele não é o maior perseguido. O maior instrumento perseguido de toda a história da fé cristã é as Escrituras. As Escrituras, durante milênios, foi arrancado da mão dos servos de Deus. Bibliotecas inteiras, como de Alexandria, instrumentos históricos escritos por copistas, todos rasgados, jogados fora, tudo perdido, porque as Escrituras, houve uma tentativa histórica de destruir as Escrituras. Dizem que colocar fogo nas bibliotecas era o meio pela qual os registros das Escrituras iriam sumir. Em vez de você ficar perseguindo um copista daqui, outro dali, entenda que, no princípio, as Escrituras não eram em forma de Bíblia. As Escrituras eram textos escritos em papiro, por mão, não tinha gráfica. Tinha pessoas que viviam toda a sua vida para copiar o texto bíblico. E aquele material que ele fez, vinha alguém e destruía. Então, não podia ter só um copista, está copiando, vamos supor, o texto da Antiga Aliança, do Antigo Testamento. Não podia ser um copista, tinha que ser 10, 15 copistas, porque se encontrassem um, ou 5, ou 6, alguém ia escapar com aquela cópia. Você não faz ideia de como foi perseguido. Depois da instituição religiosa, ali a partir de Constantino, tomou outra atitude. Em vez de destruir, o império começou a restringir. As Escrituras começou a ficar restrita ao clero religioso, que estava mancomunado com o império, junto com o Estado. Então, um povo que conhecesse as Escrituras não teria domínio da sua consciência. Percebe isso que eu estou dizendo? Um povo que tem conhecimento das Escrituras não tem cativo a sua consciência, ou pelo um pastor, ou pelo um pregador, e nem pelo governo. Então, o que o Estado faz? Cria a sua religião, a religião romana, retira da mão dos crentes as Escrituras, e depois nós temos a Reforma Protestante. E uma das coisas que Martim Lutero estava protestando, além das suas 95 teses, ele tinha 5 afirmações, e entre uma delas é somente as Escrituras. Ele fala sua fé, fala sua graça, e entre elas ele fala somente as Escrituras. E o que ele quer dizer com isso?
que a fé deveria ser baseada somente nas Escrituras. Então, esse é o cerne da obra da Reforma Protestante, que entre várias coisas que Lutero estava indagando, protestando, um desses pontos precisa dar-se uma atenção exclusiva às Escrituras. Então você imagina que por milênios as Escrituras foram retiradas do povo, vem a Reforma Protestante, vem a primeira edição em linguagem não latim, né? Não vulgato, começaram uma nova tradução, foi para o alemão foi para outras línguas, e depois Ferreiro de Almeida começa a trazer a tradução para o português. E ao fazer isso, o que nós conseguimos ver? Que as Escrituras começou a ter em toda parte. Só que é um instrumento combatido. Durante muito tempo foi retirado do povo. Agora sabe o que foi feito? Foi dado ao povo. Só que o que foi dado ao povo, eles fazem mecanismo pela qual esse mesmo povo não se dedica a ler. Qual foi o mecanismo? Você não precisa ler, a gente lê e te ensina. A maioria das pessoas vivem a fé assim. Você não precisa ler. Deixa que eu leio e te ensino. E os crentes que durante muitos anos não tinham acesso às Escrituras, agora têm, mas não lê. Outra violência que tem acontecido às Escrituras, que as pessoas acham que é algum tipo de evolução, algum tipo de aperfeiçoamento e ajuste, são novas traduções que substituem o sentido original do texto. Bíblias fantásticas, capas espetaculares, mas quando você olha para ela, suas traduções. Ou outras que têm estudo, e a pessoa fala assim, agora eu tenho um instrumento para estudar as Escrituras. Só que cada uma tendenciando a sua própria ideia de fé. As Escrituras é o instrumento mais violentado por várias formas, várias vezes, foi tentado destruir. Então, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. O Senhor Jesus chega a dizer em João, capítulo de número 5, olha, examinai as Escrituras, examine as Escrituras. Ele está falando para os judeus, olha, vocês acreditam que nela tem a vida eterna? Pois bem, é ela que fala de mim. É ela que fala de mim. Então, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Só que não é uma palavra subjetiva da boca de um profeta, da boca de um pastor, da boca de fulano. Não. A palavra de Deus é bem específica. Olha ela aqui. Ela está aqui. Está na nossa mão. Está bem perto de nós. Vá aqui comigo em Romanos, capítulo de número 10. O verso de número 8 diz assim, mas que diz, a palavra está o quê? Junto de ti. Na onde? O que mais? Esta é a palavra que? Então, basicamente a palavra é essa, ela está junto de mim. Cadê? Me mostra alguém que esteja com ela junto aí. Deixa eu ver, levanta aí. Está junto de você? Não pode só estar junto, ela também precisa estar onde? Na onde? Na boca. Lembra do Senhor Jesus, ele estando no deserto, sendo tentado? Ele estava com Bíblia no deserto? Você acha que ele levou uma Bíblia, que nem os crentes só para um monte com Bíblia? Não. Mas ele defendeu a sua fé
com a palavra na ponta da língua. Mas não é só decorar, porque muitas pessoas decoram os textos bíblicos. Eu já vi pessoas citarem textos bíblicos um após o outro, e ao citarem um texto bíblico, você olhar e falar assim, nossa, que coisa maravilhosa, mas ao decorrer do tempo, ele não consegue viver. As escrituras dizem que a boca fala do que o coração está cheio. Se a boca começar a falar do que não está no coração, mais cedo ou mais tarde, o que está no coração toma sua boca. Então, por isso que tem que a palavra estar junto de ti, tem que estar na boca e também aonde? No coração. Lembra do salmista, no Salmo 119, escondia a tua palavra onde? Para qual fim? Para não pecar contra Deus. Então, as escrituras, ela produz fé a partir do momento que ela adentra dentro de mim e passa a ser todo o meu argumento verbal. Tudo que sai da minha boca, tudo que sai de mim, emana da fonte produzida por esta palavra. Então, quando diz que a fé vem pelo ouvir, ele está dizendo que esta fé produzida pela minha atenção, meu cuidado de atentar, vai se cumprir Mateus 7,24, aquele que ouve, pois e pratica a palavra, o praticar ela, produzir em mim, e essa palavra resultar em obras, esta palavra precisa resultar em obras. Vá lá comigo em Tiago. Tiago, capítulo de número 1. Verso de número 22. Tiago 1, 22. Sedes cumpridores da palavra, e não somente o quê? Enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não o quê? Cumpridor, é semelhante à pessoa, ou o homem, ou o varão, que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso que persevera, insiste, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor de quê? Obras, esse tal será bem-aventurado em seu. Então entenda que para a fé ser produzida, e aqui surgiu uma natureza de um justo, eu preciso me atentar, a fé vem pelo ouvir, isso fala de atenção, a intenção de estar entendendo e ouvindo. Tem pessoas que vão para um culto religioso para receber uma oração, para receber alguma coisa, e eles não estão atentos à doutrina das Escrituras exposta, sabe? Atentos para que aquela doutrina exposta das Escrituras germine nele fé. Eles querem ouvir uma palavra que vai de encontro aos seus próprios anseios. Quando um pregador eventualmente fala de um problema da vida e a pregação do problema da vida encaixa na circunstância daquele indivíduo, ele fala assim, Deus falou comigo. Mas quando as Escrituras dizem, arrependa-se porque é chegado o reino dos céus, ele não tem um sentimento que Deus falou com ele. Então não é ouvir a palavra de um pregador que alcance os anseios do seu sentimento, mas a palavra explícita e nítida das Escrituras que vai de encontro ao propósito de Deus. E você se encontrar dentro disso, atento. Abacuque chega a dizer no capítulo 3, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Então o indivíduo precisa ouvir atentamente. Então, se você quer mesmo ser um justo, viver pela fé,
Nunca deixe ser levado pela preguiça, cansaço, sono, joga água na cara, tira o pelo do nariz, bagunça o cabelo. Não perca tempo, não cochile enquanto a doutrina de Cristo estiver sendo pronunciada para você. Faz isso aqui, ó. Mas não perca tempo. Qual valor tem você ir congregar e sentar sem se atentar? É uma perca de tempo. Vai ver vídeo cacetada. Faça qualquer outra coisa. Deixa eu te dizer, o problema dentro de uma congregação não é uma pessoa ter sono, eu já tive vários. O problema é ela não lutar. Se uma pessoa não luta contra o sono, eu duvido que ela luta contra o pecado, gente. Duvido. Se ela não consegue lutar contra o sono enquanto há doutrina, ela vai lutar contra o pecado na sua vida? Então é a forma que você atenta que produz a fé. Se você não atenta, eu posso daqui, ou qualquer um dos irmãos, pronunciar a mais perfeita doutrina reveladora do Evangelho. Isso não fará relevância alguma na sua vida. Não há ouvidos atentos. As Escrituras dizem, olha o que diz lá em Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hebreus capítulo 2 vai dizer, nos convém atentar com maior cuidado para a palavra que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Ouvir com atenção. Por que temos que ouvir com atenção? Verso 21 de Tiago 1. Pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode fazer o quê? Esta palavra pode salvar a minha alma, pode mudar a minha eternidade. Ela pode consolidar na minha vida alicerces inquebráveis. Só que isso passa do princípio da sua atenção, observação. Se você não se atenta a isso, não tem como produzir fé. Você vai ouvir a mesma pregação e a mesma doutrina, o mesmo evangelho que outra pessoa e não vai produzir fé, porque isso não te atenta. E aí, uma vez essa palavra inserida e alojada em mim, como diz o Salmo 119, eu guardei a tua palavra em meu coração, ou como diz o Senhor Jesus em João capítulo de número 15, se vós estiveres em mim e as minhas palavras em vós, aqui no caso, enxertada, um preenchimento. Lembra que eu disse lá no começo? O ser humano não nasce com fé, porque o justo vive da fé, e todos nós nascemos injustos. Só que o homem está perseguindo a fé, porque existe nele um anseio de uma fé, e é por isso que ele cria religiões, culturas, tradições, comportamentos, na expectativa de estar alcançando o transcendente. Cristo nos dá esta graça. Se a fé vem pela palavra de Deus, olha que coisa maravilhosa. A palavra de Deus se fez carne e nos trouxe a fé. Ele nos trouxe a fé. Se o verbo de Deus se fez carne, ele trouxe com ele a fé. Olha o que diz Hebreus capítulo de número 12. Ele vai dizer assim no versículo de número 2. Olhando para Jesus, autor. Está vendo? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus é olhar para a palavra, porque Ele é o verbo, Ele é a palavra. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Rejeitar uma boa doutrina, um bom esclarecimento de doutrina, é sim rejeitar a Cristo. Eu vou te dizer o que é o espírito do anticristo. O espírito do anticristo não é tampar um olho, não é pirâmide, não é 666 escrito no braço. O espírito do anticristo é a rejeição à sã doutrina de Cristo. Porque se a doutrina de Cristo não é exposta, explanada, não é fomentada, não há entendimento, não há fé, não há aperfeiçoamento e não há salvação. O espírito do anticristo está em cultos de cantoria, aonde não há explanação da doutrina de Cristo. O espírito de anticristo
Cristo está em eventos para a juventude, aonde eles dançam, aonde eles brincam, aonde eles se divertem, mas não há explanação do que Cristo disse aos jovens para o seu aperfeiçoamento. O espírito do anticristo está nos encontros de casais que ficam lá com piadinhas, com pregadores que são mais piadistas de stand-up do que doutrinadores. E eles ficam envolvidos nesses encontros de casais e não há exposição da doutrina de Cristo, do papel da mulher, do papel do homem, do papel do pai, do papel da mãe, do lar. Não há exposição. Eles estão ali brincando, brindando, mesa bonita, balão em forma de coração, tirando foto, e o espírito do anticristo está ali pela negação da doutrina. E por quê? A fé vem pelo ouvir da palavra. O autor aos Hebreus, no capítulo de número 11, no verso de número 6, chega dizendo o seguinte, olha, que sem fé é impossível agradar a Deus. E se não agradamos a Deus, nós estamos aqui para cumprir a vontade de Deus. E você só vai cumprir a vontade de Deus se atentando ao que está escrito. E se você se atentar ao que está escrito, vai produzir fé. A fé é um posicionamento. A fé é uma postura. Então nós definimos que fé não é qualquer coisa. Fé é uma fé específica, em alguém específico. E tem uma fonte específica. Não é as tradições religiosas. Não tem a ver com batista, quadrangular, assembleia, católico. Não tem a ver com isso. Isso são culturas religiosas. Podem, ao longo do tempo, fazer mais um desserviço ao evangelho do que um serviço. Deus não precisa, escuta bem, Deus não precisa de aditivos para que o evangelho seja pregado. Não precisa. Você não precisa criar um mecanismo para pegar jovens. Você não precisa criar, aditivos não. O evangelho do Senhor Jesus Cristo é tão suficiente que só uma pregação de Pedro converteu milhares. De Paulo, outros milhares. Toda a cultura religiosa são aditivos, que eu te falo sem medo de errar. Tem muito mais a depor contra o evangelho do que qualquer outra coisa. O evangelho de Jesus Cristo, ele é suficiente. Paulo, quando chega a falar da pregação que ele estava pregando, do evangelho da salvação, ele chega a dizer, eu não tive com vocês com palavras de persuasão humana, eu não vim abordando vocês, criando jeitos de poder laçar vocês, mas eu vim com o poder de Deus. A pregação do evangelho. Então, a fé é uma fé específica que tem uma fonte específica, que é as Escrituras. As Escrituras. E volto a dizer, há uma grande diferença entre Bíblia e as Escrituras. Eu sempre vou ter que dizer isso, porque tem gente que está tendo fé no estudo que tem na sua Bíblia de estudo, e não está tendo fé no texto bíblico. Mas ele acredita que, olha para você ver como é que as coisas são subjetivas. Bom, se está na Bíblia, é de Deus. É ou não é? Está na Bíblia, é de Deus. Aí, eu vou te perguntar, uma Bíblia dos Testemunhos de Jeová é uma Bíblia de Deus? É Bíblia também. Tem uma Bíblia lá dos 5 passos da vitória. Tem a Bíblia do empresário. Olha para você ver, essa aqui é uma Bíblia de estudo, que eu não estudo. Isso aqui é estudo. E isso aqui é texto bíblico. Eu tenho muito mais uma observação linear de uma ideia de algum teólogo do que o próprio texto. Aí alguém pode dizer, mas essa página aqui é da Bíblia? Sim ou não? O que as pessoas acreditam? Que tudo isso aqui é Bíblia. Que tudo isso aqui é Bíblia. Ou melhor, que tudo isso aqui é Escritura. Tudo isso aqui é Bíblia. Bíblia é o nome dado para esse livro que
contém aqui dentro toda a Escritura. Mas aqui em cima, olha o que eu tenho de Escritura, o que eu tenho de estudo, e tudo isso aqui é Bíblia. Você entendeu? As pessoas falam então, olha, a Bíblia é a palavra de Deus. O que eles acabam acreditando? Que esse estudo é o quê? Palavra de Deus. E pode não ser. Você conheceu o cara que fez? Pode não ser. A Bíblia precisa ser lida pela igreja. As Escrituras precisam ser examinadas. O Senhor Jesus diz, examinai a Bíblia ou examinai as Escrituras? As Escrituras, irmãos, porque um vai examinar uma Bíblia, o outro vai examinar outra, e outro vai examinar outra. Um vai estar examinando a Bíblia da mulher, enquanto o outro está examinando a Bíblia como ser empreendedor, a Bíblia do homem da vitória, da mulher da vitória, ou qualquer coisa assim. As Escrituras não. Céus e terras passarão, mas esta é a fonte. Então se apegue às Escrituras. Sente com irmãos que estão interessados a ler e examinar. Crentes que rejeitam qualquer reunião de ensino. Onde estão os crentes para uma escola bíblica, uma reunião entre irmãos para estudar as Escrituras? Não tem. Isto é esporádico. Tem coisas que já virou lenda. Qual dos irmãos estão reunindo com outros irmãos em suas casas para examinar os textos que têm sido examinados nas Escrituras? Isso não existe. E é estes mesmos que querem viver como um justo pela fé. Só que a fé vem pelo ouvir da palavra. Aí o crente acha que é ouvir da palavra só pela pregação. Eu encontro com você 2 vezes por semana. Tem gente que 1 vez por semana. Outros eu vou encontrar 1 vez por mês. Como que fé vai ser produzida? Fé é um combustível. Você precisa estar envolvido, mergulhado, entrelaçado. Como diz lá em Atos, capítulo de número 2, todos os dias insistiam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos os dias eles estavam envolvidos com isso. Eles estão envolvidos com tudo. Esse crente que tem fé, que quer fé, ele trabalhou o dia todo, aí chega ele quer ver jornal, ele quer ver futebol, ele quer ver qualquer coisa. Ele não pega as Escrituras, ele nem lê os textos que foram lidos. Então, a fé específica, fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo. A fonte específica, as Escrituras. O comportamento específico da fé, a obra. A obra. Está aqui, ó, Tiago 1. Verso de número 22. E sede, pois, cumpridores da palavra, e não somente o quê? Ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu próprio rosto. Porque se contempla a si mesmo e logo se esqueceu de como era. Parafraseando, está dizendo o seguinte, olha, aquele que é ouvinte esquecido, vai ouvir essas coisas, ele é aquela pessoa que ao sair de uma reunião, sair de um exame das Escrituras, ele não vai lembrar de nada. Não vai lembrar de nada. Vai esquecer. Como ele não tem exercício de aprendizado, ele não é aquela pessoa que se esforça, aquela que está assim, fica assim, cala a boca, ele está falando. Ele não é essa pessoa que está lendo e não está aqui mesmo, tá? É isso mesmo. Ele não é essa pessoa, é aquela pessoa assim, ó. Ele sai de uma reunião, aquilo não entrou na cabeça dele, não entrou no coração dele, ele não tem absolutamente nada para lembrar. Tem gente que é tão fraca e tão mesquinha que ela lembra de uma pessoa que não cumprimentou, ela lembra de uma pessoa que não olhou para ela lembra de tudo. Ela não sai daqui envolta com a doutrina de Cristo. E o pastor briga, e o pastor grita, quase que ele sobe no púlpito, quase que ele arranca o paletó, sai rodando, quase que sai gritando. O povo passivo vai embora,
sem sequer fazer ideia do que foi dito. Já aconteceu de uma mesma mensagem, eu já presenciei isso no mesmo dia. Uma pessoa falou assim, nossa, que coisa maravilhosa, eu fui tão esclarecido. A outra falou assim, não entendi nada. Falou um trem de Bíblia, de fé, que fé na Bíblia, mas não entendi muita coisa não. Outra falou assim, nossa, eu nunca olhei por esse lado. No mesmo ambiente, duas pessoas totalmente desconexas, distantes da mesma da realidade. Uma com uma realidade, a outra com outra. Um abismo. E as pessoas vão embora assim. Verso 25. Aquele, porém, que atenta para a lei, o quê? Perfeita e nisso o quê? Então, para a fé ser produzida, eu preciso atentar para a lei da liberdade, que é a palavra de Deus, as Escrituras, não é a palavra de um profeta, pregador, ou qualquer um disso, não, é as Escrituras. Na hora que eu me atento, eu preciso também perseverar, insistir, não sendo ouvintes do quê? Mas fazedor do quê? De obras. Imagina você que o maior cozinheiro do mundo produz um livro com suas melhores receitas. Sabe aquelas de... Quando você vê na televisão, você já dá vontade de você morder a tela da TV? Você passa até o dedo. Então, esse cara faz um livro com tudo, todos os segredos culinários dele naquele livro. Aí você compra e coloca na estante. Ei, chegou meu livro. Aí você tira da capa, folheia aquelas capas lisas, bonitas, fotos maravilhosas. Você coloca na estante e vai fritar um ovo. Por que ter um grande livro de receita, magnífico, se você tem preguiça de cozinhar? Daqui a pouco está se escorando o pé do seu sofá que está faltando. E é isso que as pessoas fazem. As pessoas têm acesso a coisas tão maravilhosas, mas desprezam. Agora imagina se ele começa a fazer a obra desse livro. Ele compra o livro, aí tem lá. Poxa, aí você olha, poxa, eu nunca vi fazer um estrogonofe desse jeito, né? Era só ali no creme de leite, uma carne boiana ali, uma toreba de frango, quase um peito de frango inteiro, uma cebolinha mal picada ali, né? Uma batata palha daquela bem seca, destruída. Aí, tá maravilhoso. Aí um belo dia tem um livro, aí ele abre, e cortadinhos em cubos, olha, dá para pôr pimenta do reino, os condimentos, olha, isso aqui nem precisa levar creme de leite, começa a ver um monte de coisa e faz aquele trem maravilhoso. Você viu a diferença do que é você ter um belo livro de receita e você fazer aquilo? Isso que é fazedor de obra. A pessoa pode se tornar um chefe de cozinha. Porque agora ele já fica com a frigideira aqui, ó, virando, ó, e picotando aqui. Porque quando você aprendeu isso, eu comprei um livro que eu vou falar com você, o maior chefe me fez esse livro, e eu peguei ele e pus por obra. Sabe o que aconteceu com a minha vida? Eu nunca mais vivi de ovo frito, eu nunca mais vivi de miojo. Parafraseando isso, é assim o Evangelho. O maior autor do universo nos deu na mão a edição de toda a verdade de Deus. Ponha por obra. Não interessa se a sua capa está descolando, se ela é bonita, se ela tem fio de ouro, isso não tem interesse, não tem relevância. Não tem relevância se ela está rabiscada com informações, ou se você manteve ela conservada sem nada escrito. A grande questão é, ponha por obras. A receita vai funcionar. Você vai fazer melhor. Ponha por obras. Faça acontecer a obra da fé, porque a fé sem obra é morta, mas o justo viverá da fé. Irmãos, mais um pouquinho de tempo que há de vir virá.
Por um lado é Cristo nos céus, buscando o seu justo. Por outro é toda a adversidade que já foi garantida na vida do cristão, que sem fé você não passará por ela. A fé em Jesus Cristo, pautada nas Escrituras, que uma vez enxertada em mim, produzirá obras. Produzirá obras. Coisas que serão da minha natureza, dentro de mim. O coração vai começar a falar do que a boca vai começar a falar do que o coração está cheio. Você vai ter sinais. Agora, quais são, ou qual é a evidência de nossa fé? É as obras. É as obras. Quais, então, são as obras de nossa fé? Quais são as obras de nossa fé? Vai aqui comigo em Mateus, capítulo de número 10. Olha o verso de número 38. E quem não tomar a sua cruz e não seguir após mim, o quê? Não é digno de mim. Quem achar a sua vida, ou quem preservar a sua vida, vai o quê? Vai perdê-la. Vai perdê-la. E quem perder a sua vida por amor, o que vai acontecer? Sabe qual que é o grande sinal da obra do Evangelho? Sabe qual que é o grande sinal da fé? A renúncia. As pessoas, dentro do sistema religioso, acreditam que fé está naquilo que você ganha. Quanto mais você tem alguma coisa, é sinal de fé. Não é assim? No Evangelho, não. Sinal de fé é a renúncia. Aquele que não deixar pai, mãe, irmão, irmã, filho, por amor de mim. Aquele que não carregar a sua cruz. Você não tem fé porque você aprova mais a igreja evangélica e por isso visita igrejas evangélicas. Isso não é sinal de fé. No muito, um sinal de crendice. Sinal de fé é você deixar de viver para você e viver por aquele que morreu por você. Isso é sinal de fé. Não tem sinal de fé nenhuma em você participar de uma campanha de alguma igreja e pegar lá o voto, o envelope, a rosa, pegar o sal. Isso não é fé, crendice. Você ir na fila para receber a espadinha, para receber o óleo na testa, a caneta ungida, isso não é fé, isso é crendice. Qualquer seita tem isso. Qualquer uma tem isso. A fé é depois de ouvir a doutrina de Cristo, a verdade de Deus para a sua eternidade, você deixar de viver para você, para viver para Deus. Isso é fé. E sem essa fé, é impossível agradar a Deus. Volta lá comigo em Hebreus, por favor. Capítulo de número 10. Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá, e se ele recuar? Então o justo vai viver do quê? O que é justo? Quem são os justos? É aqueles que foram justificados por Cristo. Às vezes, eventualmente, eu e você possa cometer uma sutil injustiça com alguém. Um pai pode cometer uma injustiça corretiva com o filho. Você pode cometer alguma injustiça
em conclusões, somos sujeitos a erro. Isso não nos faz sermos pessoas de natureza injusta. A injustiça que as Escrituras diferenciam da justiça é a intervenção de Deus, que a partir de agora nós entendemos ser justo guardarmos e obedecermos o seu santo evangelho. A justiça agora plena em nós é que nós vivemos para Cristo. Eventualmente, vamos cometer erros. Mas agora nós somos justos porque nós somos justificados. Vai aqui em Romanos capítulo de número 5. Romanos 5, versículo de número 1. Sendo, pois, justificados temos paz com Deus por meio de quem? Então entenda que agora somos justos porque pela fé fomos justificados. Uma vez que o que Cristo fez para a nossa salvação, esta é a nossa base de fé, quando nós andamos por isso, acontece em nós a justiça que é pela fé. Então, todo aquele que obedece o Evangelho de Cristo, abandonando as obras mortas, rejeitando a velha vida, guardando o seu coração para a obediência das Escrituras, lendo e a praticando, o tal foi justificado pela... Então, o justo, que antes era um injusto, agora vive da fé. Mas se ele recuar, o que ele diz? A minha alma não tem. A minha alma é no sentido, o meu íntimo, do meu íntimo eu não tenho prazer nele. Deus não tem prazer em ninguém que um dia foi pregador, que um dia foi crente, não. Não é assim que Deus se satisfaz na obra do Evangelho. A obra do Evangelho é satisfeita. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Qual é o fruto do seu penoso trabalho? É todos aqueles que tiveram fé em Jesus Cristo, entrando pelas moradas eternas e eles o recebendo. Esta é a alegria dele. Deus não tem alegria em alguém que um dia pregou. Se eu parar de pregar hoje e fazer qualquer outra coisa da vida e abandonar as coisas do reino de Deus, não há saudosismo em Deus, porque um dia eu preguei. Eu serei um condenado ex-pregador. Mas se eu perseverar até o fim, serei salvo. Esta é a palavra da fé que você precisa guardar. Você precisa ter fé. Fé não é visitar a igreja. Fé não é saber o Pai Nosso. Fé não é ter óleo. Fé é ouvir as Escrituras e praticar. Isso é fé. Qualquer coisa fora disso é crendice. Tem em qualquer religião do mundo, e a sua evangélica não vai ser a melhor de nada, só vai ser mais uma. Entenda, a fé evangélica comum é só uma fé religiosa como qualquer outra. Tem gente que até ama a sua denominação. Qualquer um faz isso. O umbandista ama o seu terreiro. O muçulmano ama a sua mesquita. Cada um ama. Agora, aquele que me ama, guarda. Fique de pé. Vamos orar.